Abram as Bíblias de vocês, meus irmãos, em Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, nós leremos os versículos 13 e 14 apenas nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Mais uma vez, irmãos, estreita é a porta. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Irmão, é época de final de ano, todos já estão pensando nas férias e nas viagens, ou já estão fazendo essas coisas, alguns dos nossos irmãos estão viajando. E a verdade é que todos nós gostamos de tirar férias, todos nós gostamos de viajar, de conhecer lugares novos, ou rever aqueles lugares que estão no nosso coração, que fazem parte de momentos importantes da nossa vida, onde nós conhecemos o nosso cônjuge, onde nós vivemos momentos de alegria. Todos nós gostamos de viajar, conhecer coisas novas e rever pessoas. E essas coisas são dádivas de Deus para nós. E todos nós sabemos também que se vamos viajar de carro, é muito melhor nós viajarmos por uma estrada que é boa e ampla e com várias pistas, do que por uma estrada simples, com uma pista só. É mais fácil, irmãos, andar na velocidade que você deseja, respeitando os limites, obviamente, e no ritmo que você desejar, parando onde você quiser. Se você tem filhos como eu, a cada 30 minutos tem que parar para ir no banheiro, e a viagem vai demorar um pouquinho mais, mas isso faz parte. Irmãos, é mais fácil andar numa estrada boa e ampla do que numa estrada simples, cheio de filas de caminhões e de carros lentos, e você tem que ficar atrás, e a coisa não anda e não avança. Nós sabemos que é bom viajar por uma boa estrada. Nós sabemos também que quem dirige sabe que existem várias placas e vários sinais de aviso durante a sua viagem, e que várias dessas placas, elas demonstram o limite de velocidade que nós temos que respeitar, ou até os lugares para parar e fazer uma refeição e usar o banheiro. A passagem que nós lemos, ela faz parte daquilo que ficou conhecido como o Sermão do Monte de Jesus. E faz parte do final do Sermão do Monte de Jesus. E Jesus está terminando o seu Sermão do Monte aqui, após fazer uma longa viagem com os seus ouvintes, colocando placas de aviso na estrada que eles estão viajando. Porque Jesus sabe que eu e você somos peregrinos trilhando o caminho de Deus para o reino de Deus. Ou estamos trilhando o caminho para a perdição eterna. E que ao longo da nossa jornada, nós precisamos de placas de sinalização para nos orientarmos e sermos guiados pelo caminho. E a passagem que nós lemos serve exatamente como essas grandes placas de sinalização, dizendo curva perigosa à direita, siga reto, posto de gasolina a 50 quilômetros. E elas nos informam aonde nós podemos chegar. Elas nos ajudam, nos auxiliam a chegarmos no nosso destino. Nós sabemos que existem várias estradas que nos levam a vários destinos se nós quisermos passear. Mas Jesus está nos dizendo que só existem duas estradas para viajarmos ou para andarmos na nossa vida. Dois caminhos a seguir e apenas uma decisão a tomar, que é qual estrada nós vamos seguir. Nós temos aqui o grande dilema de todos aqueles que vivem debaixo do sol nesse mundo, que é escolher entre trilhar o caminho do Evangelho ou o seu próprio caminho. Trilhar o caminho preparado por Deus, pelos seus filhos e filhas, ou trilhar o caminho do mundo, escolhendo aonde você quer ir. Nessa parte final do Sermão do Monte, Jesus está, então, nos convidando
a tomar uma decisão sobre o seu ensino e a respeito da sua pessoa. Ele não quer que apenas admiremos o seu ensino. Nossa, que ensino profundo, que palavras belas e sábias. Ele não quer que nos maravilhemos com a sua pessoa e nos impressionemos com ele apenas. Ele quer que escolhamos qual caminho e qual porta vamos entrar. Qual caminho vamos trilhar? Qual porta vamos passar? A porta larga ou a porta estreita? O caminho espaçoso ou o caminho apertado? O caminho do evangelho ou a estrada que leva para longe de Deus e cada vez mais longe de Deus? Então Jesus está nos convidando a refletirmos sobre isso e fazermos a nossa escolha. Mas Ele não apenas nos convida a refletirmos e a fazermos a nossa escolha sobre qual porta entrar e qual caminho trilhar. Ele nos exorta a entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. Ele começa dizendo: entrem pela porta estreita. Porque não há outro caminho, e Jesus sabe disso, para a salvação que não seja o caminho do Evangelho, o caminho de seguir a Jesus. Mas talvez você esteja se perguntando: o que isso tem a ver comigo e o que isso pode edificar a minha vida nesse final de ano? A resposta é que isso tem tudo a ver comigo e com você. Porque nós também precisamos tomar uma decisão a respeito de Jesus. Nós também precisamos decidir por qual porta nós vamos passar e qual caminho nós vamos trilhar. Bom, talvez você se encontre numa situação na sua vida em que tudo vai aparentemente bem. 2024 foi maravilhoso. As coisas estão indo do seu jeito, do jeito que você planejou. E 2025 parece que vai ser ainda melhor, seja financeiramente, seja nos seus relacionamentos, na sua empresa, não importa. Ou talvez você esteja se perguntando o que 2025 reserva para você. 2024 foi tão ruim, tão difícil, nós tivemos enchentes, nós tivemos pessoas desabrigadas, nós tivemos dor, sofrimento, morte, tragédias. O que será que 2025 reserva para você? Talvez você esteja se perguntando o que 2025 reserva para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida em 2025? Continuar aqui, ir para outro lugar, mudar de emprego? Qual é a vontade de Deus para a minha vida nesse ano que se inicia? Ou talvez você esteja dando graças a Deus que este maldito ano está acabando e está ansioso por 2025, por uma chance de recomeçar, por uma chance de respirar um ar novo e recomeçar a sua vida no ano novo, porque as coisas não estão indo bem, seja em casa, seja no trabalho, seja na sua vida com Deus. Independente da situação em que nos encontramos e de como as coisas estão indo na nossa vida, a verdade é que a decisão mais importante e mais urgente que nós temos que tomar para 2025 não são as resoluções, ou as famosas resoluções de ano novo. Vou emagrecer, vou para a academia, vou parar de comer porcarias. Ou aquelas promessas que nós fazemos para nós mesmos que nós não vamos cumprir. Que nós até vencemos janeiro, fevereiro, nós cambaleamos, mas chega março, nós já nos esquecemos delas. Nós já não vivemos de acordo com aquelas nossas resoluções e promessas. Mas a decisão mais importante e a coisa mais urgente que temos de fazer é tomar uma decisão em relação a Jesus. Se Ele vai continuar sendo um acessório na nossa vida. Alguém que nós conversamos no domingo, durante algumas horinhas do nosso dia. Ou se você vai seguir o caminho do Evangelho na sua vida de forma integral e viver de 2025 de acordo com a vontade de Deus. Se você vai dedicar a sua vida mais às coisas de Deus, trabalhar mais para o que realmente importa, ou se você vai continuar viajando com conforto e no seu próprio ritmo na estrada da vida. Essas perguntas e essa decisão a respeito da pessoa e obra de Jesus devem ser as nossas prioridades para 2025. A boa notícia do Evangelho é que essas prioridades podem ser nossas. Porque Jesus morreu sacrificialmente em nosso lugar para nós vivermos o tipo de vida que Ele deseja que vivamos, que Ele exige de nós. Essas são as boas notícias do Evangelho. Nós podemos viver dessa forma porque o poder de Deus opera em nós, nos capacitando a vivermos assim. Bom, de volta à passagem que nós lemos. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos?
é usar de imagens e retórica extremamente fortes, com o propósito de chamar a atenção dos seus ouvintes, e a nossa hoje também, para a importância daquilo que ele está falando. Ele fala basicamente de 4 pares de alternativas. Ele fala de 2 portas, uma larga e uma estreita. Ele fala de 2 caminhos, um espaçoso e um apertado. Ele fala de 2 multidões, os muitos e os poucos. Ele fala de 2 destinos, a perdição e a vida eterna. Essas são as coisas que eu quero examinar brevemente com vocês nessa manhã. Vamos começar examinando as 2 portas. Irmãos, Jesus diz: entrem pela porta estreita. Que porta Jesus está falando? A porta que nós devemos passar, da qual Jesus está falando, é Ele mesmo. É o próprio Jesus. Porque Ele mesmo diz, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, eu sou a porta. E Ele diz que todo aquele que passar por Ele será salvo, vai encontrar vida e vida em abundância. O que Jesus está dizendo com isso, meus irmãos? Que se alguém entrar no reino de Deus por meio da porta, que é Jesus, será salvo. A pergunta é: salvo do quê? Eu não preciso ser salvo de nada. Eu estou bem, o meu trabalho está garantido, a minha vida vai bem, eu vou à igreja. Eu tenho que ser salvo do quê? A resposta é da ira vindoura de Deus. A ira que virá contra todos os ímpios, aqueles que não amam a Deus, que não confiam em Jesus e que não obedecem os seus mandamentos. Por causa do nosso pecado, a ira de Deus virá sobre nós. E nós, se não estivermos com Deus, sofreremos eternamente e passaremos a eternidade afastados de Deus. Ou seja, se nós decidimos passar pela porta larga, esse é o tipo de destino que nós teremos. É por isso que Jesus exclama, ele clama, ele exorta: entrem pela porta estreita, porque ele sabe o resultado de entrarmos pela porta larga. Ele sabe que só Ele pode te conduzir a Deus. Ele sabe que só Ele pode dar vida. Ele sabe que só Ele pode fazer com que as pessoas tenham um relacionamento com Deus e façam parte do reino de Deus. Porque como porta, Jesus é aquele que nos dá acesso a Deus. E Ele faz isso por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição em nosso favor, o seu povo. Jesus morre para resgatar um povo para si, como nós vimos no domingo passado. Ele morreria para resgatar o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Jesus morreu para nos resgatar dos nossos pecados. Então, a moralidade, viver bem, ser uma pessoa honesta, justa, guardar os mandamentos de Deus, não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, ser religioso, ser piedoso, dar ofertas, ser alguém que faz todas as coisas moralmente corretas e boas e é louvado pelos outros, não é suficiente. Apenas Jesus, e mais nada, e mais ninguém, é a porta de acesso a Deus e ao reino de Deus. É por isso que Ele nos convida, é por isso que Ele nos exorta: entrem pela porta estreita. A grande questão é que você realmente tem que querer atravessar essa porta. Porque se nós apenas seguimos a correnteza e vivemos de acordo com o fluxo do mundo, permitindo que a corrente nos leve, nós não vamos entrar pela porta estreita. Na verdade, nós vamos perder a porta estreita de vista, porque ela é difícil de encontrar. Ela é estreita, é fácil perdê-la de vista e é fácil errá-la, digamos assim, e não acertar com ela. E é isso que Jesus diz. Nós temos que querer, nós temos que desesperadamente querer entrar pela porta estreita que é Jesus. A boa notícia do Evangelho é que, por mais difícil que seja passar pela porta estreita, quem passa por essa porta acha pastagem do outro lado. Ou seja, não é aquela pessoa que vai ser só salva, mas vai ter uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Vai ter uma vida de completude, uma vida com significado e propósito eternos. A pastagem que Jesus fala quando Ele diz: passem por mim que sou a porta, e vocês encontrarão pastagem, significa vida, genuíno alimento espiritual, deleite espiritual, que satisfaz a sua alma e as suas necessidades mais profundas.
porque Deus nos criou e nos conhece. A porta espaçosa, por mais que faça inúmeras promessas de vida e alegria, não pode cumprir nada do que ela promete. Tudo o que ela entrega é uma vida vazia e incompleta, sem alegria e sem felicidade genuínas. Quando nós passamos pela porta espaçosa, parece que nós teremos várias promessas de vida e de alegria, mas essas promessas são como areia escorrendo entre os nossos dedos, e nós nunca alcançamos verdadeira felicidade e verdadeira alegria, porque essas coisas só podem ser encontradas em Deus, na pessoa do seu Filho. Jesus coloca diante de nós, para o ano que se inicia, qual porta nós vamos passar? Qual decisão nós vamos tomar na nossa vida? Vamos continuar vivendo dessa forma? As coisas estão indo bem, estamos vivendo assim? Ou nós vamos passar pela porta que é Jesus? E ver se de fato vamos encontrar vida e vida em abundância. Ver se de fato vamos encontrar felicidade. Ver se de fato a nossa alma vai ser satisfeita. Ver se de fato vamos encontrar alimento espiritual. Qual escolha nós iremos fazer? Qual porta nós vamos passar? Mas Jesus não fala apenas de duas portas. Ele fala também de dois caminhos, que é o outro par das alternativas que Jesus fala. O caminho espaçoso e o caminho apertado. Acontece que Jesus também diz, não somente que ele é a porta, ele também diz que ele é o caminho. No mesmo Evangelho de João, avançando um pouquinho, no capítulo 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer que Jesus é o caminho verdadeiro e vivo. Ele é o caminho para Deus, porque ele é a verdade de Deus, ele é a palavra de Deus, e ele é a vida eterna. Nele estava a vida e ele é a vida eterna. Irmãos, compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho verdadeiro, é olhar para a vida de Jesus e compreender que somente nele nós podemos viver verdadeiramente. Que qualquer outro tipo de vida que nós vivamos longe de Deus não vale a pena ser vivido, porque não tem significado, sentido e propósito eternos. É passageiro, nós veremos a nossa vida esvaziar-se pelos nossos dedos como areia que escorre entre os dedos. E para viver verdadeiramente, nós precisamos viver com Jesus. Amar como Jesus. Ter um relacionamento com o Pai como Jesus. Abraçar o modo de vida de Jesus em todas as coisas. Ter amor uns pelos outros de forma autossacrificial. Vivemos uma vida de fé e devoção a Deus. Esse é o tipo de vida que Deus nos convida a vivermos, o caminho que Deus nos convida a trilharmos, o caminho do Evangelho. Na pessoa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Jesus não é um meio para um fim. Jesus é o meio para a minha vida financeira de sucesso. Jesus é um meio para a minha alegria. Jesus não é um meio para um fim. Nós usamos Jesus como um meio para um fim, mas ele não se deixa ser usado dessa forma. Ele é a própria vida. E nós precisamos desejar termos a vida, termos Jesus de fato, e não as coisas que ele nos dá. Então a nossa união com Jesus é que é a origem e a fonte de todas as bênçãos espirituais e dons que nós recebemos de Deus. A nossa união com ele, porque de nada adianta nós termos coisas e não termos o doador da vida. Então somente em Jesus nós temos vida e vida em abundância. Agora o caminho espaçoso, ele promete vida também, paz e alegria. Mas mais uma vez, tudo o que promete é falso, porque a verdadeira vida, paz e alegria só podemos encontrar em Deus. Trilhar o caminho espaçoso é, mais uma vez, irmãos, é como ter um monte de areia e você vai pegar ela com as suas mãos abertas e ela escorre pelos seus dedos. Você tem aquilo por um minuto, mas depois não tem mais. E você quer novamente aquilo e depois não tem mais. São promessas falsas. Jamais vamos possuir verdadeira alegria e felicidade se trilharmos o caminho espaçoso, o caminho do mundo, porque tudo o que ele promete é passageiro, não tem
validade eterna. Eu sei que nós pensamos muito no aqui e no agora, o que eu vou comer, o que eu vou viver, o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Mas essas coisas, irmãos, não têm valor eterno. Nós somos chamados para viver uma vida muito maior do que possuir bens, do que andar com certas coisas e termos certas coisas. Nós somos chamados para possuirmos o próprio Deus conosco, no sentido de termos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E ao possuirmos Deus, nós teremos a vida, vida em abundância. Agora a pergunta é, por que muitos de nós não escolhem viver dessa forma? Porque o caminho de Jesus é apertado, é difícil, e não são todos que estão dispostos a segui-lo. Porque seguir o caminho do Evangelho, irmãos, possui um custo elevado. Ter a vida de Jesus em nós é algo que custa caro. Porque em contraste com o caminho espaçoso, que conduz para a perdição, o caminho apertado, ele exige que abandonemos o pecado, que sigamos a Jesus. Ele exige que estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus conforme a sua palavra. Trilhar o caminho apertado não é viver de acordo com seus próprios padrões e segundo o que você acha melhor, mas de acordo com o Evangelho do Deus bendito. O caminho do Evangelho, ou o discipulado, podemos chamar assim, é uma constante caminhada com Cristo. Irmãos, não é simplesmente vir à igreja, fazer uma classe de novos membros, então nós nos tornamos discípulos e agora seguimos o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho não é aprender um conjunto de doutrinas, de ensinamentos e uma série de requisitos que você deve preencher para ser membro de uma igreja local. E então ser considerado um discípulo de Jesus, alguém que segue o caminho de Jesus. Não, o caminho do Evangelho, irmãos, é muito mais amplo do que isso. E ele se assemelha a abrirmos mão dos nossos próprios sonhos e projetos, ou negar a nós mesmos, como Jesus diz, tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus dia após dia, até o final da nossa vida, ou a volta do Senhor. Isso não significa que você não tem que fazer projetos, que você não tem que trabalhar, que você não tem que sustentar a sua família, que você não tem que pensar no amanhã, que você não tem que economizar dinheiro hoje para os dias maus que virão no futuro, se forem da permissão de Deus. Não, significa que em todos os seus planos, em todos os seus projetos, você tem que orar como alguém que conhece a Deus e dizer: seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita nos céus e na terra. Esse é o caminho do Evangelho, é não sermos autossuficientes, é não vivermos de acordo com o nosso próprio entendimento e a nossa sabedoria, mas é estarmos dispostos a submeter tudo a Deus, inclusive os nossos sonhos, projetos e os nossos planos. Mas por que muitos hoje, e muitos cristãos hoje, rejeitam o caminho do Evangelho? Porque muitos preferem o caminho espaçoso. John Bunyan, no seu livro O Peregrino, enquanto o cristão está peregrinando, ele se encontra com várias pessoas que não querem trilhar o caminho preparado, o caminho apertado. Por quê? Porque eles têm projetos e sonhos e planos diferentes, e porque eles não estão dispostos. E essa é uma boa ilustração para os nossos tempos. Nós somos chamados a trilhar o caminho apertado, o caminho do Evangelho. E por que que no meio do caminho da nossa vida, da nossa viagem, da nossa jornada pela estrada apertada do Evangelho, nós encontramos muitas pessoas que não somente não querem trilhar esse caminho, mas nos convidam a abandoná-lo também. Porque, irmãos, assim como é melhor viajar em uma estrada ampla e boa, na velocidade que você quer, relaxando e aproveitando a vista, as pessoas também preferem o caminho amplo do qual Jesus fala, porque é um caminho que não exige compromisso, não exige abandono do pecado, não exige a justiça elevada da qual Jesus fala nos evangelhos e que ele nos chama a termos. A principal característica daqueles que trilham o caminho do evangelho é a obediência. Os verdadeiros crentes fazem a vontade do Pai. Mais uma vez eles oram: seja feita a tua vontade,
venha o teu reino. Eles não oram, seja feita a minha vontade, o meu reino. Eles não se esquecem de que Jesus nos ensina a guardar os seus mandamentos se nós o amamos de verdade. Aquele que anda no caminho do Evangelho não apenas admira a vontade de Deus como um ideal elevado. Nossa, com belas palavras de Jesus, que ideal elevado. Ou como algo a ser discutido. Não, mas eu entendo que essa palavra quer dizer tal coisa e nós podemos pensar dessa forma, então abrir um leque de opções aqui, ou algo somente a ser louvado, ou algo a ser debatido. O verdadeiro crente, aquele que anda no caminho do Evangelho, ele pratica diariamente a obediência às palavras e à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é trilhar o caminho do Evangelho. Isso é andar pelo caminho apertado. Sabe qual é o problema? Muitos de nós nos enganamos que as experiências espirituais passadas e extraordinárias que nós vivemos nos eximem de uma vida espiritual constante. Ou seja, de oração constante, de leitura bíblica constante, de meditação na palavra de Deus constante e da obediência prática diária. D.A. Carson, ele conta uma história de um homem que teve uma experiência profunda com Deus. Assim como Paulo, ele foi ao terceiro céu e ele viu grandes coisas, maravilhosas demais para colocar em palavras. Foi algo tão importante, tão significativo para ele, que esse homem escreveu um texto a respeito dessa experiência. E ele intitulou o texto Minha Experiência. Acontece que se passaram uns anos e ele se torna indiferente às coisas espirituais. Ele faz as coisas como rotina. E à medida que os anos se passam, aquele homem, ele abandona a sua fé. E a sua experiência fica esquecida numa gaveta pegando poeira. Muitos anos depois, um pastor bate à sua porta para falar do Evangelho. E aquele homem, então, pensando em impressionar aquele pastor com as suas grandes experiências que ele teve no passado, ele chama a sua esposa e pede para que ela traga a minha experiência que eu quero falar aqui com o pastor. Então aquela mulher vai, revira toda a casa, até que ela finalmente encontra aquele livro que aquele homem escreveu. Todo corroído pelas traças, todo manchado, se desfazendo. Então ela responde para o seu marido: desculpe, querido, mas a sua experiência foi comida pelas traças. Irmãos, o homem havia deixado o caminho apertado para trilhar o caminho espaçoso, vivendo apenas de lembranças e de uma experiência passada, e as traças corroeram a sua experiência. A pergunta para nós é: nós que queremos trilhar o caminho do Evangelho, será que nós não somos como esse homem? Será que muitas vezes nós, por mais que venhamos à igreja, domingo após domingo, ou apenas de vez em quando mesmo, não estamos vivendo de uma experiência passada apenas e não temos nenhum relacionamento íntimo com Jesus? Que você olhe para a sua vida e que 2025 o seu objetivo não seja conquistar grandes coisas, que o seu objetivo não seja ser mais rico, mais saudável, mais qualquer outra coisa, mas que o grande objetivo da sua vida seja conhecer a Deus, ter uma experiência íntima e profunda com Deus e ser conhecido por Ele. Porque todas as outras coisas vão passar, mas esse tipo de coisa tem valor eterno e durará para sempre. Irmão, será que nós não nos desviamos para o caminho espaçoso, viajando no nosso próprio ritmo, olhando a paisagem, confortáveis e achando que estamos trilhando o caminho apertado? Esse é um grande problema que nós enfrentamos como modernos. O problema do auto-engano. Nós enganamos a nós mesmos, pensando que estamos no caminho do Evangelho quando não estamos. Quando estamos longe de Deus. Será que nós não deixamos a obediência prática diária de lado? Será que não somos como Pedro, que fala aos quatro cantos: eu vou te obedecer, Jesus, eu vou seguir aonde você for, até a morte. Mas a primeira oportunidade de perigo, quando o fogo acende, nós fugimos, nós nos desviamos, nos esquecemos e traímos Jesus e negamos Jesus.
Bom, Jesus está nos convidando a andar com Ele no caminho apertado. Ele sabe que é difícil. Ele sabe que devemos tomar nossa cruz e segui-lo. Ele sabe que não é uma mensagem que agradará a todos. Ele sabe que são poucos os que encontram o caminho apertado. Mas ele sabe que aqueles que o encontram recebem vida, e vida em abundância, e o único tipo de vida que vale a pena viver. Então Jesus está nos convidando, irmãos, a reavaliar a nossa vida e as nossas prioridades à luz do Evangelho de Deus. E que a sua resolução para 2025 seja trilhar o caminho do Evangelho de mãos dadas com Jesus. Para que quando você tropeçar, Ele segure você firmemente. Para quando você pensar em desistir, Ele agarre você firmemente e continue fazendo você avançar. Para que quando você quiser ir para o caminho mais fácil, espaçoso, numa estrada melhor, Ele segure você e firme você na rocha que é Ele mesmo. E que você continue obedecendo a sua palavra e trilhando o caminho do Evangelho. Que essa possa ser a nossa resolução para o ano que se inicia. Eu sei, é verdade, ninguém entra no reino por causa da sua obediência. Mas é igualmente verdade que ninguém que entra no reino é desobediente. A obediência importa. As pessoas sim são salvas pela graça mediante a fé em Cristo somente. Essa é a dádiva do Evangelho, somente pela fé nós podemos receber toda a promessa de Deus. Mas é igualmente verdade que a fé resulta em obediência a Cristo. O nosso problema é que nós constantemente nos esquecemos dessa verdade. Nós queremos viver a vida de acordo com os nossos padrões, com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento. Nós queremos a graça barata, que prega o perdão de pecados. Você é perdoado, seja bem-vindo à família de Deus. Agora viva a sua vida do jeito que você quiser, não tem problema. Nós nos esquecemos que a graça de Deus custa muito, porque custou a vida do Filho de Deus. E ela custa também a nossa vida. O Evangelho ele nos ensina que nada do que possamos fazer é capaz de nos salvar, se não depositar a nossa fé em Jesus. Mas que essa fé exige uma vida de obediência prática, dia após dia. Que trilhar o caminho do Evangelho custa caro, mas que é o único caminho que conduz a vida e a vida eterna. Duas portas, dois caminhos, mas há também duas multidões e dois destinos. Os dois últimos pares de alternativa que Jesus apresenta, irmãos, as duas multidões, aquela que trilha o caminho espaçoso e aquela que trilha o caminho apertado, aquela que entra pela porta estreita e aquela que entra pela porta larga, levam a dois destinos, ou a vida eterna ou a perdição eterna. Isso significa, meus irmãos, que, infelizmente, não existe uma terceira alternativa. Não são todas as religiões que levam a Deus, não são todos os caminhos que conduzem a Deus. O caminho que nós decidirmos trilhar, ele vai nos levar à vida eterna ou à perdição eterna. Ou nós vamos fazer parte da multidão que anda segundo o fluxo do mundo, ou nós vamos nadar contra a corrente. Eu sei que muitos irmãos aqui gostam da série The Chosen, e a abertura da série é fantástica, porque ela relata um monte de peixinhos nadando de acordo com a corrente, um peixinho vira e ele começa a nadar contra a corrente, porque aquele peixinho alcançado pela graça de Deus, ele começa a andar contra a corrente. É exatamente isso o que nós temos que fazer quando nós somos alcançados pela graça e o poder de Deus. Andar contra a corrente do mundo, de pecado, de uma estrada que nos afasta cada vez mais para longe de Deus. Ou fazemos parte da multidão e do fluxo, ou nós nadamos contra a corrente e fazemos parte dos discípulos, dos filhos e das filhas de Deus. Mas nós não podemos descobrir o caminho de Deus recorrendo à opinião da maioria. Nós não vamos descobrir a opinião de Deus para a nossa vida nas redes sociais. Nós não vamos descobrir a opinião de Deus para a nossa vida nos nossos sonhos e projetos, mas somente na palavra de Deus. Somente no Evangelho de Jesus Cristo. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que não existe caminho neutro. Ou você trilha o caminho que leva à salvação, o caminho apertado, ou você trilha o caminho espaçoso, que leva à perdição.
Uma pessoa ela entra no reino de Deus ou não entra. Trilha o caminho que leva à vida ou trilha o caminho que leva à morte, à perdição. Não existe terceira alternativa. Nada, absolutamente nada, tem importância mais fundamental do que seguir o caminho do Evangelho, do que seguir Jesus. É por isso que é importante o chamado de Jesus para nós. Qual porta nós vamos atravessar? Qual caminho nós vamos trilhar? O que Jesus quer nos ensinar, irmãos, é que a reação correta ao seu ensino, a resposta correta à sua pessoa, exige decisão, compromisso e perseverança. Nós não vamos ganhar o reino, irmãos, com sentimentos piedosos e por meio das nossas ofertas. Tampouco uma vida cristã sem decisão e sem compromisso nos leva a lugar algum. Nós entramos na vida eterna, nos submetendo completamente às normas do rei do reino de Deus. Não é Deus, irmãos, que tem que se contorcer e se ajustar para passar pela nossa porta. Não, esses são os meus requisitos aqui. Se Deus não fizer essas coisas, eu não creio, eu não farei, eu não irei. Não é Deus que tem que se ajustar a nós. É nós que temos que nos contorcer, nos espremermos para passar pela porta. É nós que temos que deixar os fardos, as bagagens que nós queremos levar para passarmos pela porta. Cristo não tem que se conformar aos nossos desejos e vontades. Nós é que temos que nos adequar, nos conformar à sua vontade. Ele é a porta estreita e a única porta pela qual vale a pena passar, porque teremos vida e vida em abundância. Eu sei, irmãos, que nós não temos forças. Se nós olharmos para nós mesmos, não tem força para fazer isso, para abandonar tudo e viver o caminho do Evangelho. A verdade é que ninguém é capaz. Sem Jesus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus em nosso favor que nos faz sermos capazes de vivermos dessa forma. E não só sermos capazes, mas temos o desejo de vivermos trilhando o caminho do Evangelho, de nos contorcermos e nos espremermos para passarmos pela porta estreita e trilharmos o caminho que é apertado. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas o jugo é suave e o fardo é leve. Ele não quebra o pavio fumegante, ele guarda a chama e ele faz ela florescer. A minha oração, irmãos, é que em 2025, essa palavra possa encorajar você a trilhar o caminho do Evangelho e que isso seja a prioridade de Deus na sua vida. E que se você tiver alguma resolução para o próximo ano, seja em andar com Deus, lado a lado, de mãos dadas, no caminho do Evangelho. Porque essa será a coisa mais importante, a maior de todas as realizações que você poderá fazer em 2025. Que Deus nos ajude, irmãos, a trilharmos o caminho do discipulado, a vivermos dessa forma no ano que vem, para a glória dele e para o nosso bem eterno, porque nele nós temos vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar?